Vamos aqui voltar então. Galerinha, vamos? Vamos passar para a próxima questão, então. Nós havíamos resolvido a questão 12. Nós vimos aí direitinho o processo de coordenação, de subordinação. Vamos ver agora a questão 13. Olha que tranquilo. Trecho de texto. É possível que todas as pessoas acreditem em você. No trecho, o período é composto por subordinação. Ah, Rose, já estou acostumada a isso, eu já sei, não erro isso nunca mais na minha vida. Olha aqui, ó. É possível, primeira flexão verbal, que todas as pessoas acreditem em você. Olha a segunda flexão verbal. 2 verbos, 2 orações, então o seu período realmente já é o quê? Composto. Só não sei se é realmente por subordinação, se é por coordenação, isso nós vamos ver agora. Lembre-se sempre disso, orações independentes, autônomas, sintaticamente independentes. São aquelas que apresentam por si sós, sem necessitar de outras orações, apresentam por si sós as estruturas sujeito, verbo e complemento. Tudo bem? Em regra, é isso. Vamos ver se é isso que acontece aqui? Gente, olha só. Você tem aqui, ó. Rose, o que que... sujeito, verbo e complemento dessa flexão verbal aqui, ó. Rose, o que que é possível mesmo? Então, eu responderia a você o quê? Que todas as pessoas acreditem em você. Olha só para você entender mesmo, para você entender direitinho, para você não ter nenhum tipo de dúvida, deixe-me só transcrever este período. Olha só, que aqui eu acredito que você possa ter uma visão melhor. É possível, e é possível que todas as pessoas, e é possível que todas as pessoas acreditem. Só para você perceber direitinho. Acreditem em você. Fiz isso aqui, ó. Rose, o que que é... Vou mostrar os verbos de novo? Vamos mostrar aqui? Vamos mostrar aqui. Tudo bem? Rose, o que que é possível mesmo? E eu respondo que todas as pessoas acreditem em você. Olha o seu sujeito aqui, ó. Olha o seu sujeito. Pronto, sujeito. Este é o seu sujeito, este é o seu verbo, então, por extensão de conhecimento, possível só pode ser o quê? O complemento. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Estão aí os 3 elementos fundamentais para a constituição de uma oração. Eles estão aí. Agora, galerinha, só para você notar. Veja que aqui há uma outra flexão verbal. Então, aqui está a outra oração, aqui está a segunda oração. Então, perceba, agora eu senti uma vontade imensa de apagar a minha segunda oração, ó. Todas as pessoas acreditam em você. Eu senti uma vontade imensa de apagar a segunda oração. Eu estou apagando. Olha só, eu estou apagando. Pronto, já apaguei. Eu apaguei a segunda oração, fiquei só com a primeira. Quando eu apaguei a segunda, você notou o prejuízo na primeira? Prejuízo semântico-sintático. Mas eu vou falar, então, só da estrutura sintática. Você percebeu o prejuízo sintático que nós tivemos aqui? Percebeu? Olha só. Rose, a minha primeira oração, ela agora se apresentou com verbo e com complemento. Gente, o que foi que faltou na primeira? O que foi que faltou na primeira? Exatamente o seu, o quê? Sujeito. Olha aí, ó. Faltou exatamente o seu sujeito. Cadê esse sujeito? Cadê o sujeito? Sei lá, Rose. Sei lá. Ah, é porque você percebeu que o sujeito era exatamente a segunda oração. Então, perceba a diferença. Quando eu retirei a minha segunda oração, na primeira, eu percebi que faltou um dos elementos fundamentais. Gente, oração sintaticamente independente é aquela que, isolada, apresenta o seu sujeito, seu verbo e o seu complemento, em tese, em regra. É isso daí. Apaguei a segunda, faltou um dos elementos fundamentais para a primeira, então você precisa entender que a relação, agora vou colocar aqui para você não perceber que eu puxei do complemento, que a relação entre as duas orações não é de independência, é de quê?
dependência sintática. Apago uma outra oração, tenho um prejuízo sintático na primeira. Apago uma oração, eu tenho um prejuízo sintático em outra. Então, se eu percebo essa relação de dependência, eu preciso então perceber já a relação de subordinação. As minhas orações não são sintaticamente independentes, elas são sintaticamente dependentes. Aqui, então, o processo é de subordinação. Olha só, processo de subordinação. Eu retiro um período, eu percebo o prejuízo sintático em outro, retiro uma estrutura. Até porque você percebe que o que você retirou, eu vou voltar para você entender. Olha só, vou voltar. É isso aqui, ó. Vou só voltar. É possível que todas as pessoas... Vou voltar. Olha só, escrever de novo. É possível que todas as pessoas acreditem. E acreditem em você. Pronto. Olha aí. Pronto. É possível que todas as pessoas acreditem em você. Só para você perceber, Rose, o que é possível que todas as pessoas acreditem em você? Isso daqui é o seu sujeito. Só para você perceber aqui, ó. Isso daqui realmente é uma oração subordinada. Rose, por que que isso é uma oração subordinada? Porque você já sabe que a natureza do sujeito é uma natureza, o quê, gente? Subordinada. Até porque desde o nosso primeiro encontro, eu tenho falado a você que sujeito é um termo completamente subordinado. E subordinado a quê, galerinha? Ao verbo. Sujeito tem a sua natureza subordinada, sujeito já é uma estrutura subordinada, ele é completamente dependente do seu verbo. Então, enquanto eu estiver falando em sujeito, eu já estou falando automaticamente de uma estrutura subordinada. Então, a partir do momento em que eu vejo que esta minha estrutura oracional... Rose, por que é oracional? Verbo. Onde há verbo, há uma o quê? Oração, você mais do que ninguém sabe disso, nós temos falado sobre isso. Voltando aqui, até porque o que eu vejo aqui, ó, essa oração, que todas as pessoas acreditem em você, até porque esta oração aqui, ó, ela é subordinada à primeira oração. Agora veja, Rose, este sujeito aqui, ó, é um sujeito que traz o que como núcleo? O seu verbo. Olha só que lindo, só para você entender. Seu verbo. Sujeito que traz verbo como núcleo. Como é que você sabe, Rose? É o foco. Rose, o que é possível? O que é possível? Essa crença é possível. O que é possível? Não são as pessoas que são possíveis. Não é você que é possível. É só você notar a interpretação, galerinha. Note a interpretação. Rose, segundo o autor, o que realmente é possível? São essas pessoas? Não. Você é possível? Não. O que é possível? Essa crença. Essa crença que é possível. Então, se você notar aqui, ó, o seu verbo é o núcleo do seu sujeito. Quando você tem um verbo como núcleo de um sujeito, você chama esse sujeito, então, de que mesmo? Sujeito oracional. Sujeito oracional. Tudo bem, gente? Olha aí, ó. Agora, um sujeito oracional, tecnicamente falando, como é que é classificado, então? Oração. Só curiosidade, depois nós falaremos sobre isso. Oração, o quê? Subordinada. Subordinada o quê? Adverbial. Tá? Você está falando aqui, ó, substantivo. Oração subordinada substantiva, sujeito oracional, então ela é o quê? Subjetiva. Subjetiva, só para você entender. Oração subordinada substantiva subjetiva. Tá? Entenda uma coisa também com isso aqui, ó. Entenda uma coisa. Qual é a regra, gente? Qual é a regra? Que o núcleo do seu sujeito seja constituído por um substantivo. Mas aqui o núcleo é um substantivo? Não, nós vimos mais uma vez uma regra sendo o quê? Quebrada. Rose, quando a regra for quebrada, qual será o núcleo, então, do nosso sujeito? Quando a regra for quebrada, então você verá o núcleo de um sujeito constituído por um pronome. Daí você chama pronome substantivo, lugar do substantivo. Aí poderá ser um numeral, aí sendo numeral, você já viu isso? Numeral, substantivo. Aliás, você já está saturado de me ouvir dizer sobre alguma coisa sobre isso. Quando não for pronome, quando não for numeral, então será o quê? Verbo. Só que, galerinha, detalhe, pronome substantivo, numeral substantivo, verbo substantivo. Não.
Não. Aí você não chama verbo substantivo. Você sabe muito bem que o verbo marca sempre a presença de uma o quê? Oração. Então, em vez de você chamar verbo substantivo, você chama o quê? Oração substantiva. Entendeu? Oração substantiva. Olha só como é que a ideia é clara. Rose, por que eu estou chamando oração? Por causa da presença do verbo. Onde há verbo, a oração. Por que eu estou chamando subordinada? Por causa da natureza do sujeito. O sujeito não já é um elemento oracional subordinado ao verbo? Todas as vezes em que você pensar em sujeito, oracional ou não, mas todas as vezes em que você pensar em um sujeito, você precisa pensar em uma estrutura subordinada. Então, Rose, por que é oração? Por causa do verbo. Por que ela é subordinada? Porque sujeito já tem a sua natureza subordinada, é uma estrutura dependente. Por que substantiva? Porque o núcleo do seu sujeito deveria ser um substantivo. Só que aqui esta regra está sendo quebrada, está sendo seu verbo. Mas é só para você não se esquecer de que você deveria ter como núcleo um substantivo. E por que subjetiva? Por causa da função, porque sujeito e subjetivo são dois termos cognatos, provém da mesma raiz. Eu não vou falar em oração subjetiva, bens a Deus. Eu vou falar de oração, o quê? Subjetiva, quando ela exercer a função sintática de sujeito. Tudo bem, gente? Veja como é que a situação é clara. Esses nomes não foram escolhidos aleatoriamente. Eu vou pegar isso aqui porque fica bonitinho. Há sempre uma razão para isso, há sempre um porquê para isso. E agora essa razão você conhece, agora você já entende o porquê deste nome, dessa expressão, que antes era assustadora a você. Agora você já começa a entender tudo, o porquê de tudo. Tudo bem? Bom, mas vamos lá. No trecho, o período é composto por subordinação. Claro, sujeito, verbo, complemento. Retiro a segunda oração, tenho um prejuízo sintático na primeira. Claro que sim. Então, o processo é de subordinação entre as orações, sim. Então, o meu item está o quê? Certíssimo. Olha aí, está certíssimo. Antes de eu passar para a próxima questão, deixe-me ainda dar uma dica a você. Agora você já entende, se esta oração é subordinada, você já entende que é possível, só pode ser a sua oração o quê? Principal, tudo bem? Só para eu completar. Mas não é isso que eu quero dizer ainda a você, não. O que eu quero dizer é isto aqui, Galerinha. Entre esta oração principal e a oração subordinada, posso colocar uma vírgula? É possível, veja se você respira. É possível que... Rose, eu não posso colocar esta vírgula porque eu não respiro bem aqui. Não é por isso. Não é por isso. Porque fica feio, olha só são duas palavrinhas, aí se eu puser uma... Também não é por isso. Na verdade, esta vírgula é proibida, proibidíssima. Esta vírgula é proibidíssima. Rose, se fossem os dois pontos? Também não. Se fosse, então, tipo assim, um travessão? Também não, gente. Por que eu não posso colocar nenhum tipo de pontuação entre essas estruturas? Porque você está trabalhando com um processo de subordinação, gente. E as estruturas subordinadas, qual é a regra? Costumo separar essas estruturas subordinadas por algum tipo de pontuação? Por isso, qualquer tipo de pontuação, separando uma oração principal da sua respectiva subordinada substantiva, é uma pontuação o quê? Errada. Tudo bem? Não faça isso. Agora você já entende. Gente, fui clara. Tudo bem? Acredito que sim. Acredito que sim. Tudo ficando mais claro, Rose. Tudo ficando mais claro. Vou apagar. Agora vamos fazer a próxima questão. Daqui a pouco nós vamos falar de termos oracionais. Aí nós vamos falar da classificação do sujeito, o predicado, vamos falar dele também, Mas então vamos continuar. Tem mais uma questão aqui para você, Mesmo período, mas não é a mesma questão, Então vamos. É possível que todas as pessoas acreditem em você. No trecho, os termos destacados, que droga, Rose, não há termo destacado nenhum. Mas eu vou dizer aqui, todas e você. Aqui, eram esses aqui, Eu me lembro.
É possível que todas as pessoas acreditem em você. No trecho, os termos destacados exercem papel adjetivo e substantivo, respectivamente. Galerinha, você já está saturado de perceber isso aqui. Tá? Você já sabe exatamente a diferença entre um termo substantivo e um termo adjetivo, um termo de papel substantivo, um termo de papel adjetivo. Você já está saturado disso. Mas eu farei ainda a questão com você. Olha só. É possível que... Eu vou pegar só a segunda oração agora. Olha só. Todas as pessoas... Só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Que todas as pessoas acreditem em você. Rose, quem é que está acreditando em você? Quem é que... Ó, o verbo. Segunda oração. Quem é que está acreditando em você? O que você teria como resposta? Todas as pessoas. Aqui é o seu sujeito. Olha aí, ó. Sujeito. Sujeito cujo núcleo é o que, Rosi? Pessoas. Cumprimos a regra gramatical. Pessoas, substantivo, como o quê? Núcleo de sujeito. O único núcleo, você já sabe que esse seu sujeito é simples, tudo bem? Vou copiar bem aqui para você, ó. Espere um minutinho. Vou colocar aqui, ó, sujeito. Sujeito que é simples, só para você se acostumar com as ideias. Aí, sujeito simples. Sujeito, verbo. Então, por extensão de conhecimento, o que é que está faltando aqui? Um complemento. Olha o seu complemento, onde é que está aqui. Rose, que complemento é esse? Ah, veremos depois, veremos depois. Mas você já sabe, né? Quem acredita, acredita em, exigência de preposição. Mas depois nós veremos isso direitinho. O importante é que você percebe, sujeito, verbo, complemento, você tem aí já, dentro da segunda oração, esses elementos fundamentais. Tá bom? Só que lembrando que esta oração, mesmo trazendo os elementos fundamentais, ela causa a ausência dela, a retirada dela, causa um prejuízo sintático à primeira. Causou prejuízo sintático, eu tenho um processo de subordinação entre uma e outra orações. Tudo bem? Mas não é isso agora que nós devemos perceber. Galerinha, núcleo do seu sujeito aqui, ó. Pessoas, Rose. Legal. Agora perceba, todas. Fala isso aqui, ó. Todas. Pronome, isso, todas é um pronome. Pronome que indefine, não precisa o meu substantivo, não precisa, eu falo de forma indefinida, são todas as pessoas. Pronome o quê? Indefinido. Agora perceba, este pronome indefinido está fazendo parte do seu sujeito, só que não é núcleo do seu sujeito. Porque o núcleo dele você já encontrou. Olha só, pessoas. Ah, Rose, já entendi. Se este pronome fosse núcleo do seu sujeito, você teria um pronome substantivo, exatamente. Agora, como não é núcleo, você diz que isso daqui é pronome e o quê? Adjetivo. Ó, pronome adjetivo. Rose, ele é um pronome indefinido ou é um pronome adjetivo? Ele é as duas coisas. Pronome indefinido, adjetivo. Se a sua prova questiona, no trecho é possível que todas as pessoas acreditem em você. O termo destacado é classificado como pronome indefinido, certo? O termo destacado é um termo de valor adjetivo, certo? O termo destacado é um pronome adjetivo, certo? O termo destacado é um pronome indefinido adjetivo, certo? Também, gente. Eu não preciso trazer as duas coisas ao mesmo tempo. Qualquer coisa que argumentar, que a sua prova argumentar, que estiver dentro disso daqui, dentro dessas ideias, então o argumento da sua prova estará correto. Tá? Agora vamos aqui. É possível que todas as pessoas acreditem, complemento, Rose, em você. Aqui é o seu complemento. O seu complemento é constituído por duas palavras. Mas qual delas é o núcleo, hein? Não, o núcleo, Rose, você. Você é o núcleo do complemento. Ah? E detalhe, você é pronome. Pronome pessoal de tratamento. Isso, que é pronome pessoal de tratamento. Ó, pronome pessoal de tratamento. É um pronome pessoal. Agora, detalhe, você não é núcleo do complemento? É, olha, núcleo. Ah, é um pronome que está sendo núcleo, isso. Se o pronome não fosse núcleo, você chamaria isso de pronome adjetivo. Mas como o pronome está sendo núcleo da estrutura, então você não chama mais adjetivo. Agora você chama de pronome o quê? Substantivo. Olha que legal. É pronome substantivo porque é núcleo. É pronome adjetivo porque não é
Núcleo. E quando o pronome é adjetivo, é porque o núcleo está sendo o próprio o quê? Substantivo. Ele acompanha o seu substantivo. Ele não está no lugar, ele está acompanhando o seu substantivo que já está na posição de núcleo. Quando ele é pronome substantivo, é porque ele está ocupando o lugar do substantivo que deveria ser núcleo. Não, mas o núcleo aqui é o pronome. Agora vamos lá. Todas, pronome indefinido, adjetivo. Você, pronome pessoal de tratamento substantivo. Termo de valor adjetivo, termo de valor substantivo. Agora vamos ver o argumento da questão. No trecho, os termos destacados exercem papel adjetivo e substantivo nesta ordem, respectivamente. Na ordem que eles aparecem no seu período. É isso, gente? É isso? Adjetivo, substantivo. Tudo bem? Ok? O item está certo ou está errado? Certíssimo. O item está certíssimo. Você entendeu? Olha aí, ó. Ficou claro o item a você, não ficou? Claríssima a situação? Que ótimo, galerinha. Voltarei ainda com a última questão, questão número 15. São 15 itens que eu reservei aqui para analisar com você. Em seguida, eu virei, então, com os termos oracionais da oração. Tudo bem, galerinha? Vamos lá, vamos encerrar por aqui e voltaremos em outro momento.